Olá, gente, espero que vocês se encontrem bem, que estejam a ter um domingo maravilhoso. Eu venho a falar sobre a parte 2 de como os narcisistas são criados. Se quiserem perceber melhor este vídeo, eu aconselho-vos a ver o meu vídeo anterior para terem um melhor entendimento do que eu estou aqui a falar. Então, isto são aqui exemplos do que eu vou falar, exemplos como as crianças se tornam narcisistas, como o narcisista é criado. Vamos partir do exemplo que o pai ou a mãe narcisista tem um membro da família, o pai ou a mãe é narcisista, ou ambos são narcisistas. Mas vamos partir do exemplo do princípio que é o pai narcisista, para simplificar a coisa, para simplificar a explicação. Então, o primeiro exemplo que me veio à mente foi que o pai narcisista não ensina respeito. Eu, quando falo de respeito, eu não falo de respeito de dizer bom dia, boa tarde, obrigada, com licença. Não falo nesse tipo de respeito. Eu falo no respeito de respeitar o próximo como um ser humano. Digamos que o pai é narcisista e a mãe é vítima do pai, e o pai explora a mãe para trabalhar, para ele poder ter o dinheiro dela. O pai não dá liberdade à mãe, o pai restringe a mãe de falar com outras pessoas, de ter outras coisas, de fazer o que ela quer. Eu falo neste tipo de respeito, de não respeitar o próximo como um ser humano. Então, a criança, ao ver estes exemplos do pai narcisista, ou da mãe narcisista, mas vamos partir do princípio que é o pai narcisista, a criança, ao ver estes exemplos do pai narcisista, acaba por achar que é isso, que é assim a realidade, que assim é que deve ser, que assim é que a vida deve ser feita, e acaba por assimilar para o subconsciente dela de que não há necessidade de respeitar o próximo enquanto um ser humano. Outro exemplo, não ensina, o pai narcisista não ensina empatia ou não ensina a pedir desculpa quando magoa alguém, porque se ele não ensina respeito, também não vai ensinar empatia. Não ensina a criança a colocar-se no lugar da outra pessoa, para perceber que a outra pessoa também tem sentimentos, também tem a sua própria liberdade, também tem a sua própria vida, por assim dizer. E então, como não ensinam empatia, eles não castigam e não punem as crianças pelo seu mau comportamento. Antes, pelo contrário, o pai narcisista, se a criança tem um bom comportamento, no sentido de a criança dá um biscoito a uma outra criança, o pai narcisista vai punir a criança por ter tido uma atitude de partilhar algo com outra criança. Me vai dizer, mas tu és burro, estás a dar a tua comida a outro menino, a comida é para ti, não sejas burro, ignorante, entendem? Então a criança vai achar que isto é falta de empatia, não vai achar que tudo é para ela, e então a criança chega a um ponto que tem aquele sentido de direito que pode ter tudo só porque foi assim que a criança foi educada pelo pai narcisista ou pela mãe narcisista. Não incentivam dentro do não castigam ou não punem as crianças. O que é que acontece? Quando uma criança comete um erro, o pai narcisista, como não pune, a criança não dá valor a ter um bom comportamento, porque não há uma punição. Se a criança bate no outro menino, o pai narcisista é capaz de dizer: é assim mesmo que fazes, assim é que és um homem, porque estás a mostrar a tua superioridade a outra criança. E então isto não incentivam a inteligência emocional da própria criança, que a criança vai aprender que ao cometer, ao ser agressivo, ao bater noutras pessoas,
que assim é que é a vida. Isto tudo vai para o subconsciente da própria criança. Então, o pai narcisista não incentiva a criança a perceber inteligência emocional, a perceber que não é por ser bondoso que é uma criança fraca, não é por partilhar coisas que é uma criança fraca, não incentiva a inteligência emocional. O pai narcisista, outro exemplo, não ensina a reconhecer erros, tal como falei anteriormente, não ensina a criança a perceber que errou. O pai narcisista, como ele próprio é um narcisista, ele ensina a criança a ser superior aos outros, a ser superior, a ser mais forte, mesmo através do abuso, porque é isso que o pai narcisista sabe, porque foi assim que o pai narcisista aprendeu também, provavelmente, dos seus pais. O pai ou a mãe narcisista ensina a superficialidade. E já fiz porcaria? Pronto, já corrigi o meu erro. Só faço porcaria nestes vídeos, mas pronto, a intenção é explicar as coisas. Como eu estava a dizer, o pai narcisista ensina a superficialidade e a mostrar uma fachada de que não é fraco, não é inferior aos outros, e com isso eles ensinam a não ganharem as coisas através do mérito pessoal, através do seu próprio esforço. Eles ensinam a criança narcisista a adquirirem coisas através da exploração dos outros, tal como o pai narcisista explorava a mãe, a sua vítima, para ter dinheiro. A criança acaba por perceber por aprender dessa forma e vai continuar isso durante a sua fase adulta. O que é que acontece? A criança acaba por desenvolver uma fachada para esconder a sua verdadeira personalidade e para poder convencer o mundo e para poder satisfazer o seu próprio ego. E é aqui que a criança se torna na criança dourada, um menino narcisista dourado ou uma menina, uma narcisista dourada, que é a criança favorita do pai narcisista, porque o pai narcisista incentivou a criança a ser dessa forma. E porquê que eu digo que a criança desenvolve uma fachada para esconder a sua verdadeira personalidade? Por exemplo, se a criança, tal como eu falei aqui atrás, se uma criança partilha os biscoitos com outra criança, mostrando atitudes de altruísmo e de simpatia para com outras crianças ou para com outras pessoas, o pai narcisista vai xingar na criança por a criança ter um bom comportamento, por ter uma atitude de partilha. E então a criança tem de esconder essa personalidade para não chatear, para não incomodar o pai narcisista. Porque quando o pai narcisista vê que a criança é boazinha, o pai narcisista vai xingar nele até a criança se tornar naquilo que o pai narcisista quer. E então este desenvolvimento de uma fachada para esconder a sua personalidade é algo que acontece, que se dá dentro do subconsciente da criança. Eu acho que tenho aqui ainda o slide que mostra isso, entendem? Isto acontece durante o estado delta e durante o estado beta, que eu expliquei isto no meu vídeo anterior. Vai para aquela punição de ser uma criança boa, vai para o subconsciente da criança, e a criança aprende desde muito cedo que não pode mostrar a sua verdadeira personalidade. Por isso é que a personalidade dos narcisistas, se a gente ver bem, é uma personalidade, a gente consegue notar que é uma personalidade muito superficial. Entendem? Porque eles estão a esconder a sua própria personalidade desde crianças. Porque foi isso que eles aprenderam. Eles aprenderam que não podem mostrar a sua verdadeira essência porque o pai narcisista xingou tanto neles
sobre mostrar a sua verdadeira essência, que a criança meteu no seu subconsciente que não pode mostrar a sua verdadeira personalidade. Por exemplo, se a criança gosta da cor verde, o pai narcisista vai dizer: cor verde, mas és o quê? És maricas? Isso, a cor verde fica mal. Então a criança narcisista vai passar o resto da vida a não usar a cor verde por causa do pai narcisista, porque se a criança usa cor verde, isso vai incentivar, vai criar na criança, mesmo durante a fase adulta, quando a criança passa a fase adulta e usa a cor verde vai criar no narcisista, que já é adulto, vai criar sentimentos de ansiedade e de desconforto por usar a cor verde. Porquê? Porque o xingamento do pai narcisista em relação à cor verde, isto é apenas um exemplo, em relação à cor verde, está no subconsciente do dourado, e então o dourado desenvolve atitudes de ansiedade perante coisas desconfortáveis e, portanto, não vai fazer isso. Porque, ao fim e ao cabo, o dourado também sofre com os pais. Mas os dourados sabem o que é que estão a fazer. Os narcisistas, o pai narcisista, ao fim e ao cabo, o que eles vão fazer é, eles criam os filhos como uma extensão deles próprios. Ok, mesmo depois do pai narcisista falecer, o dourado continua a ser um narcisista. Entendem? E gente, e foi com esta frase que eu descobri que os narcisistas sabem o que eles são. Os narcisistas têm noção do que eles são. Foi esta frase que me fez mostrar que eles têm ideia, que sabem, têm plena consciência de que são narcisistas e que estão a fazer mal às pessoas. Mas isso é algo que eu vou explicar num próximo vídeo. Atenção que esta lista não é exaustiva, existem muitos outros exemplos sobre como os pais narcisistas criam uma criança narcisista. E basicamente é isto, minha gente, como a criança narcisista aprende desde a sua tenra infância, através de xingamento, através de muitas outras coisas, a criança aprende desde a sua tenra idade que não pode mostrar a sua verdadeira personalidade, tem que mostrar uma personalidade superior aos outros. Porquê? Porque é algo que foi cultivado na mente da criança através dos pais narcisistas, através do ambiente em que a criança foi criada, através do ambiente em que a criança cresceu. Entendem? Não digo, é assim, a criança narcisista que acaba por crescer e ser sempre um adulto narcisista também sofre com os pais, mas eles não conseguem deixar de ter essa personalidade narcisista. Eles não conseguem se livrar dessa personalidade abusiva que eles têm. Eu espero que me tenha feito entender. Coloquem alguma questão nos comentários, estejam à vontade. Subscrevam no meu canal, partilhem o vídeo, façam aí o sininho e façam aí um like, certo? Espero, qualquer dúvida, já sabem que estou... eu já não sei falar. Coloquem no meu, nos comentários, ok? Obrigada, até à próxima.